Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui, episódio de hoje. Ganhadores e vencedores do mercado da NBA. Não só o mercado de free agents, né, mas essas últimas semanas pós-término da temporada, da última temporada, Denver Nuggets campeão. Aqui comigo hoje uma convidada fazendo sua estreia no podcast Cara dos Esportes. Depois de algum tempo, eu tava vendo aqui da última vez que eu a convidei, nossas agendas não se encaixaram, mas dessa vez tudo certo, funcionou. Drica Evarini, do NBA das Minas, Twitter, Instagram, podcast, vocês conhecem provavelmente, você que acompanha o mundo da NBA. Drica, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Já tava mudo aqui. Um prazer. Começamos bem. Sempre tem que ter, né? Alguém que deixa o microfone no mudo. Sim. É um prazer estar aqui, né? Depois de alguns convites, finalmente conseguimos encaixar aí os horários. Uhum. Pena que eu vim aqui para elogiar quem eu não gostaria de elogiar e para criticar o meu próprio time, né? Mas espero voltar numa outra oportunidade para falar bem do Boston Celtics. Quem segue a Drica, ela sabe que ela é uma das torcedoras mais críticas do Boston Celtics lá. E a gente vai acabar falando muito de Celtics e de Lakers, né? Que é o grande rival do Boston Celtics também. Vamos começar, antes da gente entrar no ganhadores e vencedores, eu separei alguns, a Drica separou alguns. Mas a gente vai começar falando de uma troca que aconteceu minutos antes aqui da gente começar a gravar. O Grant Williams foi enviado para o Dallas Mavericks. Ele que era free agent restrito. Os Celtics estavam numa posição que não conseguiriam manter, né, por questão salarial, renovação do Jaylen Brown vindo em breve. Então é até legal que os Celtics, eu acho que conseguem algo de volta, né, para um jogador que eles perderiam basicamente de graça. Algumas escolhas de segunda rodada, é uma troca de 3 times. O Mavericks recebe o Grant Williams, o San Antonio Spurs absorve o contrato do Red Bullock e recebe um pick swap em 2030. Pick swap, para quem não sabe, o Spurs vai ter direito a trocar a própria escolha de primeira rodada com a do Dallas Mavericks em 2030. Obviamente, se a escolha do Spurs for mais baixa do que a do Mavericks, você não vai fazer o contrário. E os Celtics receberam, acho que foram 2 escolhas de segunda rodada, ou uma escolha de segunda rodada e uma trade exception. Eu tava saindo ainda os últimos detalhes. Mas, Drica, o que você achou dessa troca? Começando pelo lado do seu time, o Boston Celtics. O que você achou? Conseguiu alguma coisa por um cara que vocês provavelmente iam perder? Vai sentir muita falta? Como é que você vê essa troca? Foram 3 escolhas, né, de segunda rodada, 24, 25 e 28, somando com o que o Brad Stevens fez de movimentação ali no draft, né? Uhum. São 7 escolhas de segunda rodada que o Celtics tem, futuras aí. Então tá querendo virar o OKC, né? Ou colecionando picks, ou tá de olho em alguma coisa a mais aí, né? Pra negociar essas picks, principalmente agora com o novo CBA. A gente sabe que escolhas são muito importantes para fazer negócios, né? Uhum. Então o Brad Stevens tá colecionando aí. Com relação ao Grant, eu acho que a torcida do Celtics já meio que previa que isso ia acontecer, né? Durante a temporada, ele deixou claro que ele queria ter um salário, né? Um contrato maior, que estava na hora de renovar e que ele queria... Não é nenhum espaço maior, como, por exemplo, o Peyton Pritchard deixou claro, mas é um contrato melhor para ele. E o Brad Stevens nunca deu indicação de que queria, né, pagar ele o que ele gostaria de receber. Somado a isso, ele não fez uma ótima temporada, claro, né? Que aí a gente vai entrar numa outra seara, que aí a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, que tem muito a ver também com as mudanças que tivemos no Boston Celtics, né, de treinador, de modelo de jogo, enfim, muitas coisas contribuíram para que alguns jogadores não fizessem suas melhores partidas e sua melhor temporada, e foi o caso do Grant Williams. Então, era meio que esperado, e inclusive a torcida estava vendo o que ia conseguir, né, por isso, então consegue um valor nessa trade exception, mais as picks. Então, assim, para quem ia perder por nada, já ganhou alguma coisa. Gostava muito do Grant Williams, não era meu jogador preferido, tipo, nossa, não podemos trocar.
Acho que o Mavs ganha muito com isso, porque o Mavs precisava de um jogador como ele, que é um ótimo defensor, que pode contribuir muito, inclusive nos arremessos, né, quando ele tá bem, né? Como eu falei, na última temporada ele não foi ótimo, mas fez o seu trabalho em vários momentos, né? E o Mavs precisava disso, de um cara como ele. Então eu acho que o Mavs sai ganhando nessa história. O Celtics não é que nem perde nem ganha, porque assim, estava em um lugar que perderia ele de graça, então ainda conseguiu alguma coisa. Mas é claro que é uma ausência que vai ter aí no roster. Obviamente que a free agency ainda não terminou, alguns movimentos podem acontecer, né? Você tentou me tranquilizar aí falando que a renovação do Jaylen Brown, a extensão deve acontecer, e eu espero que aconteça, pelo amor de Deus, que eu preciso disso para dormir em paz. Até porque já recebi uma facada no meu coração, né, nessa free agency, não quero levar outra. Mas ainda podemos ter algumas movimentações. Claro, está cada vez mais restrito, né? As principais trocas já aconteceram. Temos aí, eu acho que de uma incógnita e algo que pode movimentar mesmo, assim, né? Trocar algum time de patamar ou alguma coisa nesse sentido com relação ao James Harden e ao Damian Lillard. Mas tirando os dois, assim, nada que, nossa, vai mudar alguma franquia de patamar. Então eu acho que as coisas já estão meio que se encaminhando. E as franquias estão se cercando, né? A gente, como você falou, a gente vai falar aí de quem a gente acha que ganhou e perdeu, mas eu acho que as coisas estão se assentando agora. E com relação à troca, eu acho que o Mavs ganha muito, porque precisava de um jogador como o Grant, e dada a situação do contrato dele, o Celtics ainda conseguiu aí, né, uma trade exception e também mais picks para fazer aí as suas negociações. O contrato do Grant Williams, 4 anos, 53 milhões de dólares, né, que dá um pouquinho mais de 13 milhões por temporada, que eu acho que é um valor bem razoável para o Dallas Mavericks. 13,250 ali, acho que é o valor mesmo do Grant Williams. Eu acho que ele até perdeu o valor nessa última temporada, como a Andrica falou, né, que não foi a melhor das temporadas dele. Deve ser titular no Dallas Mavericks. Eu olhando pro elenco, até foi um tópico no último podcast, a gente passou pelo elenco, né, e a gente estava debatendo se seria o Red Bullock titular ou o Josh Green ia ser elevado a titular. Porque existe uma chance bem razoável do Grant Williams ser o titular, de repente até na posição 3, né? Não necessariamente na posição 4, que é a posição de origem dele. Então, eu acho uma troca que preenche um buraco no elenco do Dallas Mavericks. A minha questão é que, se eu fosse torcedor do Dallas Mavericks, eu teria medo desse pick swap não protegido em 2030, né? Porque sabe-se lá se vamos continuar existindo como raça humana em 2030, mas daqui a 7 anos vai ter Luka Doncic ainda em Dallas. Se a história te diz algo que é improvável, né? Que mundo será esse? Eu acho que é um risco. Claro que para você adquirir um bom jogador, você tem que mandar alguma coisa potencialmente de valor, né? E esse pick swap não é, assim, pode não ser nada, mas também não acho que é trivial. Eu acho que é algo que daqui a alguns anos a gente pode olhar e... Porra, o Dallas Mavericks vai perder a 4ª escolha no draft, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que envolve algum risco, sim, esse pick swap. Essas escolhas futuras, né, principalmente essas protegidas, elas são uma aposta, né? Porque a gente, como você falou, a gente, ainda mais com contratos, né, de jogadores importantes a expirar antes dessas escolhas, você não sabe qual cenário você vai ter na mão para abdicar ou não, né, de uma escolha. Então, é meio que um tiro no escuro, mas o Mavericks, né, convenhamos, já fez um tiro no escuro na trade deadline, levando o Kyrie, que inclusive, né, deu indícios de que poderia sair, de que poderia pedir uma troca, que estava conversando com o Suns, né, acabou renovando, então ficou por lá com o Doncic. E já entrando em franquias que podem ter ganhado ou ter perdido, quando a gente olha, né, alguns movimentos muito pontuais do Mavs, assim, o time até que fez movimentos bem interessantes, né? Kyrie, apesar dos pesares, né, dos muito pesares, inclusive, que ele traz, é um jogador talentosíssimo, isso, né, ninguém questiona, principalmente ofensivamente, acabou ficando, quando todo mundo pensava que poderia ir embora. O Seth Curry voltou, que é um jogador que eu, inclusive, queria no Celtics, eu acho que é um cara que pode contribuir muito para uma rotação. Ganhou aí um Grant Williams, que era uma peça que faltava, então, assim, quando você olha friamente, não foi ruim, né? Até aqui não foi ruim, assim, essas movimentações do Mavs. Então, acho que
como você falou, é um risco. Sempre é um risco você envolver escolhas protegidas sem ter alguma certeza, né? Mas é um risco que Mark Cuban calculou ali, né? Sim. Olha, eu quero logo, eu quero tentar vencer logo. Que foi o que ele fez na trade deadline. O relógio ali do Luka tá fazendo o tic-tac, né? Ele pode ser o próximo cara a ficar insatisfeito. Já como você citou, vamos entrar logo nos vencedores e perdedores, porque você acabou citando um cara que tá na minha lista de vencedores, que é o Kyrie Irving. E eu até anotei aqui na minha pauta, o Kyrie Irving deu um nó tático nos Mavericks. Porque os Mavericks estavam concorrendo contra quem? Contra o Suns oferecendo, sei lá, 3 milhões de dólares. Contra o Lakers oferecendo, de repente, o contrato que eles deram pro Gabe Vincent. E ainda assim o Kyrie Irving conseguiu tirar 42 milhões de dólares por ano do Dallas Mavericks. Ele se aproveitou do desespero da equipe pelo fato deles terem feito uma oferta e terem pago caro para ter o Kyrie Irving, não poderiam perder ele de graça. E ele conseguiu um contrato que, sinceramente, eu entendo o preço. Eu entendo a questão que, mesmo que o mercado não fosse tão quente pelo Kyrie, se você vai muito baixo na sua oferta final, você pode meio que ofender a pessoa e ele vai assinar por outro time de raiva. Eu entendo que tem essa questão pessoal, não é puramente números. Mas, caramba, 42 milhões de dólares para um cara que não tinha mercado. Não tinha ninguém que oferecer 35 milhões de dólares por ano pro Kyrie Irving. Não sei se teria alguém que ofereceria 30, né? Não pelo... Assim, o Kyrie Irving é um jogador talentoso. Ele tem seus problemas fora de quadra. Ele é um cara... E assim, não é que ele também... Assim, ele é um cara diferente. Ele tem umas questões mais sérias. Tem umas questões que geram dor de cabeça, mas são menos sérias. Mas ainda assim ele é muito talentoso. Ele perde muitos jogos por lesão, que eu acho que é um problema também. Então, não é só essa questão. A questão é que não tinha muito time com dinheiro no mercado. Então, ele mesmo nesse cenário conseguiu extrair um contrato muito bom do Dallas Mavericks. Um contrato que eu particularmente... Assim, eu não teria feito a troca pelo Kyrie Irving. Uma vez tendo feito a troca, eu acho que você fica meio sem opção. Mas dói, porque eu não consigo ver um universo que o Kyrie Irving vai compensar esse investimento. Mas dito isso, eu acho que ele conseguiu um contrato espetacular para a situação que ele tá. Eu concordo com você e eu falo com algum lugar de fala, de fato, né? Afinal, ele passou pelo Boston Celtics e não deixou saudades, né? Por tudo que aconteceu. Eu acho Kyrie Irving, assim, um jogador talentosíssimo. Pra mim, um dos melhores, se não o melhor ball handler que a gente tem atualmente na NBA, assim. Ele realmente tem um talento puro, né? É bonito de ver o Kyrie Irving jogar. Por mais que hoje eu não goste dele, né, pelo que ele fez em Boston e depois, e pelos problemas dele fora de quadra, mas é inegável que o talento dele o basquete dele é estético, né? É bonito de a gente ver jogar. Mas não tinha mercado. Aquela coisa de vou conversar com o Phoenix Suns, né, amigo de Durant, foi meio que jogar pra cima do Dallas, né? Vou ali conversar com o meu parça, será que vocês não vão me perder? Acho que foi mais realmente uma jogada para pressionar o Dallas Mavericks a oferecer minimamente o que ele queria, do que efetivamente que tivesse algo rolando. Primeiro, porque o Suns já estava de olho, né, no Bradley Beal e aquela coisa toda, acho que já tinha um plano do que queria de fato. Segundo, que o Suns não é burro, viu que não deu boa já Durant e Kyrie Irving, né? Terceiro, que o Lakers, que seria um potencial e que já era, né, um boato de que havia interesse das duas partes, não tinha dinheiro suficiente para oferecer para o Kyrie Irving que se aproximasse, né, de algo como o Dallas ofereceu. Então, assim, pra mim foi uma jogada de realmente pressionar o Dallas a dar o que ele queria. E eu concordo com você. Eu e a Agatha até gravamos, né, na época da trade dele para Dallas, que foi, primeiro, um tiro no escuro, pela imprevisibilidade de Kyrie Irving, e principalmente, né, nas condições de contrato dele, que era realmente até o final da temporada, e aí depois, sabe-se lá Deus o que ia acontecer, poderia ficar aí de mãos abanando. Segundo, pelo encaixe, né? É um ótimo jogador, ótimo, é talentosíssimo, isso não se discute.
joga muito bem com o Doncic, né, ofensivamente, mas e aí? Qual é a coerência desse time, né? O resultado foi o que aconteceu. O time não foi nem para os playoffs, né? E fez uma campanha muito ruim depois da chegada dele, justamente por isso, porque o time ficou sem equilíbrio, sem coerência. E aí que entra, né, o acerto em adicionar o Grant Williams, né, que vai dar um pouco desse equilíbrio. Então, sim, concordo com você que o Kyrie Irving foi muito esperto nessa, conseguiu o que queria, ou muito próximo disso, e que sabia que não conseguiria em outro lugar. Primeiro porque ninguém tinha interesse nele, né, porque a gente sabe que é uma bomba, no sentido de imprevisível, a gente não sabe nem se o cara vai jogar, né, que o diga, né, ficou quase um ano lá sem jogar. Segundo, pelo contrato, principalmente com o novo CBA, né, as coisas ficaram muito engessadas para oferecer dinheiro para os outros, e aí sobrou pro Dallas, isso vai ter que entubar isso aí agora. É difícil ver um mundo que isso dá certo, né, e é bem aquele meme que rola muito do Mourinho, né, que a pessoa bota assim, I am José Mourinho, né, aquele videozinho do Mourinho. Eu acho que o Kyrie Irving deu um nó tático nos Mavericks, bom pra ele, que tirou bastante dinheiro da equipe. Drica, qual que é o seu primeiro vencedor na tua lista aí? Fred VanVleet, adicionei aqui na minha listinha. O VanVleet que a gente já sabia, né? Todo mundo sabia que ele não ficaria em Toronto. Aliás, a última temporada já rolou, né? Esse boato de vai ficar, não vai ficar. Quando da saída, né? De Kawhi Leonard, depois de Kyle Lowry, se colocou muita expectativa em cima dele, né? Dele e do Siakam de liderar, aliás, essa equipe, o que acabou não acontecendo. Claro, eu acho até que o Toronto fez uma boa temporada, mas, assim, não deu continuidade, né? Não deu um passo a mais e conseguiu aí um contrato de 3 anos e 130 milhões com o Houston Rockets, né? Muita grana. Foi, acho que, o primeiro contrato máximo que a gente viu nesse da Free Agency, se eu não estou enganado, ou um dos primeiros, em que todo mundo ficou ali, ué, será que vale tudo isso? Mas, né, o Rockets é um time que me parece muito interessante para essa próxima temporada. Fez ótimas escolhas de draft, né? Uma, inclusive, que nem estava esperando, que acabou caindo lá no colo deles, lá, a 20ª escolha. Tem o Ime Udoka, né? Que por mais que eu tenha várias ressalvas a ele também, pelo que aconteceu em Boston, que ninguém sabe ao certo, inclusive. Mas é um ótimo treinador, isso é inegável. Levou o Celtics à final da NBA na sua primeira temporada como head coach. Tem uma ótima comissão técnica, né? Se cercou de gente muito boa. Tem jovens talentosíssimos lá. Fez um bom draft, adicionou o Fred VanVleet. Então, assim, é uma equipe pra gente ficar de olho interessante, pelo menos. Não tô dizendo que vai chegar muito longe, mas é uma equipe que tá se formando muito interessante. E o Fred VanVleet foi num time que vai ser massa pra ele, um jogador experiente, que vai ter, né, um papel aí de protagonista com um contratinho de 130 milhões em 3 anos. Então, assim, vencedor demais, né? Não, do lado do VanVleet, perfeito, né? O cara é outro cara aí que jogou muito bem no mercado, né? E até um ponto interessante, ao longo da temporada, muitos insiders, repórteres lá dos Estados Unidos, davam como certa a ida do James Harden, né, pro Houston Rockets, né? Nesse contrato, basicamente, aí que o Fred VanVleet assinou. E alguma coisa mudou, e eu tava até escutando um podcast do Bill Simmons falando sobre isso, e a especulação não é informação dele. Se foi uma situação que o Ime Udoka chegou lá, beleza, vou ser o head coach e tal, aí o dono do Houston Rockets, não, que vai ser bem legal e tal, a gente vai ter uma escolha alta no draft, e também a gente já acertou ali por debaixo dos panos com o James Harden, ele tá vindo, aí o Ime Udoka falou assim, não, peraí, James Harden, não, e... exatamente assim, alguma coisa mudou. E eu acho que é muito caro pro VanVleet, mas é aquilo que eu falei nos últimos podcasts, um time ruim conseguir um jogador bom, tem um imposto que ele paga, né? Você paga 20% a mais do que o cara vale. O contrato dele eu tenho menos problema que o contrato do Dillon Brooks. Porque pra mim o contrato do Dillon Brooks é 100% inexplicável. Pra mim é lavagem de dinheiro, deve ser, não é possível, né? Porque, assim, eu toleraria... Assim, o contrato do Fred VanVleet é caro? É. Mas eu entendo, é um time que tá construindo e tal, tem muita espaço no folha salarial. Eu daria uma nota maior pra essa janela do Rockets, não fosse esse contrato do Dillon Brooks, que pra mim não tem como explicar. Volta um pouquinho a história do Kyrie Irving. Com quem que eles estavam competindo? Quem que estava oferecendo
sei lá, 17 milhões por ano pro Dillon Brooks, né? E 4 anos ainda. Pra mim é um contrato totalmente, absolutamente inexplicável. 80 milhões em 4 anos, é como você falou, eu acho que o valor em si, para 4 anos, ele não é um valor absurdo, né? Dado aí né, o que a gente vê na NBA. Mas o ponto é, quem ofereceria isso, né? Memphis deixou claro que eu acho que Memphis foi, inclusive, bem, né, incisivo. Não queremos você aqui de jeito nenhum. Esse de jeito nenhum me pegou demais, inclusive. Se não queria lá de jeito nenhum, alguma coisa tem. Dillon Brooks, assim, né, deixa eu voltar um passo atrás. Dillon Brooks é um ótimo defensor. Ele é um bom jogador. Né? Tudo que aconteceu nos playoffs, né, toda aquela treta com o Lakers, e que daí ele não foi bem mesmo depois, acho que a merda que ele falou foi tão grande que impactou no desempenho dele, e obviamente o Lakers também fez com que ele não jogasse, não reflete o jogador que ele é um bom jogador, ele é um bom jogador, só que não é um jogador tão bom a ponto de ganhar 80 milhões em 4 anos, sendo que ninguém mais iria oferecer isso por ele. Eu até acho que ele receberia propostas, mas não com esse valor. Por isso, por ser um bom defensor, por realmente acrescentar numa equipe. Mas eu acho que o valor que ele conseguiu é realmente fora da curva. Assim, não mereceria, não porque ele não é um bom jogador, não mereceria porque, esperando um pouquinho, você conseguiria um contrato melhor para você, franquia. Ele tá muito bem, obrigado, tá agradecendo. Esse contrato vai ser um daqueles que o Rockets daqui a alguns anos vai tentar trocar. Assim, a questão dele é que na hora todo mundo fez a piadinha, e eu fiz a piadinha também, né? Tipo, a hora de aprender a falar mandarim, né? Bem-vindo ao Shanghai Sharks e tal. Mas era claro que ele tinha espaço na NBA ainda, né? Mas por 20 milhões é realmente muito dinheiro. Vamos alternar aqui, vamos falar de perdedores. E encaixa um pouco com o que a gente já estava falando. Um que eu separei aqui é o James Harden. Tá na minha listinha também. Aliás, tá ele e o Sixers, né? Porque o Sixers também se lascou nessa história. Tá abraçado, aí, né? Os dois. É uma situação que, assim, eu posso estar soando bem errado. Tipo, pode ter saído uma troca agora, sei lá, quinta-feira de manhã, e você tá escutando aqui e já teve, eu vou soar bem burro agora. Mas, né? Lembrando que a gente tá gravando às 21h27 da quarta-feira. Então, exatamente. Se estivermos atrasados, ainda mais na NBA, né? Que as coisas acontecem enquanto a gente dorme. Exatamente. Então, se acontecer alguma coisa, tá aí o horário, o timestamp. Mas eu tenho a sensação que vai se estender. O general manager do Philadelphia 76ers, o Daryl Morey, é um cara que ele não tem medo de esperar, e ele não tem medo de cara feia. A gente viu como é que ele lidou com a situação do Ben Simmons. E a questão é, o James Harden não tem mercado. É outro cara que não tem mercado, ainda mais no último ano de contrato, um cara que a seta tá apontando para baixo. E assim, eu destaco o James Harden especificamente como perdedor, porque eu tava tentando fazer as contas ali, estimando. Eu acredito que ele se custou uns 50 milhões de dólares. Porque naquele último ano do Houston Rockets, ele não quis renovar com a equipe, forçou a troca, foi pro Nets. O último ano dele com o Nets, também não quis renovar, forçou a troca, foi pro Sixers. Aí tem aquela história, que ele abriu mão de algum dinheiro pra ajudar a equipe, pra equipe poder contratar o PJ Tucker e acho que o Daniel House, se não me engano. PJ Tucker contribuiu pra equipe e tal. Mas na época a gente achava que tinha, sei lá, um aperto de mão ali pra, você vai receber o Max na próxima janela, não se preocupa. E eu não sei se foi mais uma questão de que realmente o mercado não era muito bom por ele. Ele assinou por aquele valor achando que ele ia melhorar as ações dele na NBA, iam subir. E não subiu. Acho que caiu até, porque, mais uma vez, ele teve alguns jogos bons nos playoffs, mas em geral foi muito mal. E eu acho que ele se custou muito dinheiro e ele só tem a ele mesmo a culpar, porque a gente tá numa era dos jogadores aí que cuidam do corpo, gastam milhões cuidando do corpo, forma física absurda, longevidade, a gente vê Curry, a gente vê o LeBron, a gente vê até jogadores mais jovens, tipo o Tatum também, que cuidam do corpo de uma forma absurda. E o Harden é um cara de, sei lá, uma relíquia ali de 20 anos atrás, né? Um cara que tá barrigudo, eu tenho lugar de fala pra falar isso, ele tá meio barrigudo, tá meio gordo. Já esteve mais, inclusive, na reta final dele com o Houston Rockets.
Mas eu acho que ele se custou muito dinheiro e ele tá vendo essa janela, porque ele precisou exercer a opção dele pra mais um ano de contrato, porque ele não ia ter mercado como free agent, não ia assinar um contrato bom. E agora tá vendo que, pô, o Clippers, a gente quer você. Vamos mandar Marcus Morris e outro contrato? Terrence Mann? Não vou mandar o Terrence Mann não, você não vale tudo isso. Então eu acho que é um cara que meio que teve um choque de realidade nessa off-season, que ele viu que o mercado tá bem frio por ele. Eu acho que tudo isso pesa, né? Não fez assim, desde que saiu do Rockets, James Harden foi, né? No Nets foi aquela tragédia que todo mundo já sabia que ia dar errado aquilo lá, né? A gente só esperou acontecer e sair 1-1. No Sixers, beleza, foi pro Sixers, vai jogar com o Embiid. Também não foi, assim, a gente também achava, também era um encaixe meio estranho ali, né? Mas a gente pagou pra ver e aconteceu o que aconteceu. Como você falou, ele teve bons jogos, né? E engraçado que contra o Celtics ele teve 2 bons jogos, né? 50 pontos, assim. Mas também teve outro de menos de 10, de 9 pontos. Então, assim, muito inconstante, né? Aquele James Harden do Houston Rockets não existe mais. Pode vir a existir, né? Quem sou eu para duvidar? Mas não acredito que aconteça. E aí, assim, numa NBA que a gente tem hoje, com caras tão mais jovens, bons, ótimos, até melhores do que ele, que você pode pagar menos e que você pode esperar mais, quem é que vai pagar um contrato desse para um cara que, como você falou, não fica em forma o tempo inteiro, não é mais consistente, não é confiável, porque saiu do Rockets para ir lá para a panela do Nets, mas aí não deu certo, daí saiu pro Sixers, aí não, agora eu vou ficar aqui no Sixers, aí agora já quer se trocar de novo, então assim, que segurança você tem, né? Então, é o que você falou, assim, eu não vejo para onde ele vai, não sei para onde ele vai, se ele vai ficar no Sixers, beleza, vai ficar no Sixers, mas assim, sem vontade nenhuma, se já com o mínimo de vontade não foi, imagina sem vontade. Vai pro Clippers? O que o Clippers vai oferecer? Vai trocar o Paul George, né? Tinha aquela coisa, será que vai mandar o Paul George pro Knicks? Enfim, não sabemos. Tem o Russell Westbrook, que tá aí também, né? À toa na vida, não sabemos o que vai ser dele. Então, assim, honestamente, ele é um cara que a gente não sabe o que vai acontecer. O destino provável, que era o Rockets, pela ligação que tem com o Rockets, né? O staff do Rockets gosta dele, né? O general manager, a galera da diretoria e tal. Agora fechou esse contrato, então assim, lá mais uma porta que se fechou, vai pra onde? Eu honestamente não sei, só espero que não seja no Boston Celtics, o resto, tanto faz. Agora, assim, você pode pagar 2 jogadores de 50 milhões de dólares e assim, eles têm que valer esse dinheiro, né? Não pode, acho que acabou aquela época, não, a gente dá um max aqui e depois a gente se preocupa. E não é um cara que você quer pagar um max, James Harden, então é um cara que se custou bastante dinheiro e acho que só tem ele mesmo a culpar. Drica, um dos seus perdedores agora. De novo, coloquei como perdedor Portland. Tá na minha lista, né? Portland, obviamente, por Damian Lillard, né? Fez o Portland assinar contratos aí milionários e depois disse, eu não quero mais ficar, beijo, tchau. Perdeu, né? Vai perder o Damian Lillard, perdeu o Cam Reddish para o Lakers, fez um contrato milionário e agora não sabe muito bem o que vai fazer. O Portland ganhou no draft, né? Porque o Scoot Henderson acabou caindo no colo do Portland e eu acho que a diretoria tentou, inclusive, usar isso para dissuadir o Damian Lillard, que já dava sinais antes do draft de que não queria ficar. Aí depois saiu, não, ele vai esperar a free agency para ver a movimentação do Portland. Mas, na verdade, ele não queria ficar. A gente sabia que ele não queria mais ficar. De alguns anos, né? Já, né? E agora, mais ainda, né? Ele só demorou para explicitar isso, sei lá por quê. Se ela queria fuder com o Portland depois do contrato nada, enfim. E aí o Portland agora se vê nessa. Quem pode oferecer um bom pacote pelo que o Dame vale? O Dame disse que quer jogar no Miami Heat. O que o Miami Heat pode oferecer? Pelo que a gente viu até agora, do que ventila-se, né, de um pacote do Miami Heat, não vale, né? O Portland vai sair perdendo nessa história, né? Tyler Hero, Picks, enfim. O central ali era o Tyler Hero, acho que o Duncan Robinson também chegou a ser ventilado, mas assim, não bate com o Damian Lillard.
Quem mais teria a oferecer? Talvez o Celtics se envolvesse o Jaylen Brown numa troca, mas eu espero que Deus bote a mão na consciência de Brad Stevens e isso não aconteça. E o Damian Lillard não quer jogar em outro lugar, né? Claro, a gente vem naquela história de, com perdão da palavra, né? Foda-se o Damian Lillard pra onde ele quer. A franquia vai mandar pra onde ele quiser. Só que franquia vai oferecer um ativo que valha a troca, valha para o Portland, sabendo que o cara não quer ficar lá, que vai chegar pra jogar sem vontade. Claro, é o Damian Lillard, ele é bom, nananã, aquela coisa toda, mas assim, isso influencia muito. Então eu acho que o Portland se vê um pouco de mãos atadas, né? E aí a gente viu outras notícias saindo e a gente conhece muito bem, né, o mundo da NBA, a gente sabe que insiders trabalham para um e para outro. Sim. E soltam coisas justamente para pressionar, né, a franquia. Saiu que o Celtics seria um interessado, que o Clippers seria um interessado, o Miami, enfim, algumas outras franquias para tentar forçar aí, né, o Portland a aceitar uma proposta do Miami Heat. Vamos saber aí nos próximos dias o que vai acontecer, mas fato é que, de qualquer maneira, Portland sai perdendo nessa história. Se o Damian Lillard for trocado, não vai ser um pacote que equivalha, né, a ele, principalmente, né, o que a gente viu ultimamente aí de troca, né, vídeo o Rudy Gobert, por exemplo. E se ele não conseguir trocar, se bater o pé e falar, não, você vai ficar aqui, o cara vai ficar lá sem vontade nenhuma e daqui a pouco vai perder o cara de graça. Então, eu acho que o Portland sai perdendo muito nessa história. Eu coloquei aqui na minha lista, só que curioso que eu coloquei do lado do Miami Heat e do Lillard, né? Você falou do lado do Portland, e eu acho que os três meio que estão meio entalados. Todo mundo tá perdendo nessa história, né? É o famoso lose, né? Daquele episódio de The Office, porque concordo com tudo que você falou. É difícil conseguir um valor, porque é aquela questão, né? Você não é uma coisa ali, você vai trocar uma nota de R$10 por 2 notas de 5, né? Nesse caso, as 2 notas de 5 não valem, né? Não é a mesma coisa que uma troca monetária, né? É um jogador, né? Você 2 jogadores você pode juntar um monte que não chega ao nível do Damian Lillard. E a questão é, o Lillard, o único poder de barganha eu fui o ídolo aí da franquia por tanto tempo, vocês não vão me ajudar. Porque ele tem mais 4 temporadas de contrato. E é um valor bem salgado, inclusive. Então, ele pode, bater o pé firme, pode fazer cara feia, mas ele tem um contrato longo. O Miami Heat, como você bem falou, não tem o que oferecer. E você vai oferecer um pacote centralizado no Tyler Hero, o contrato do Duncan Robinson ou o contrato do Kyle Lowry, todas as escolhas, que se não me engano, acho que o Heat tem 3 ou 4 escolhas que eles podem trocar, pick swap, mas não chega ao valor do Damian Lillard, né? E mesmo que você consiga um time que valorize o Tyler Hero e dê, uma escolha, algum ativo interessante, é difícil ver o Miami Heat chegando uma proposta que alcance o valor do Lillard, né? Vai ter que ser aquela coisa sentimental. E tá rolando já toda essa história que, os jogadores da NBA estão de olho como que Portland tá tratando o Damian Lillard. De repente pode prejudicar eles no mercado de free agents. Esse tipo de notícia é claramente plantada pelo agente do Damian Lillard, né? Pra tentar pressionar, porque, assim, os jogadores vão assinar com um time que oferecer mais dinheiro. E Portland nunca foi um destino pra free agents, né? Porque vai trocar o Lillard pro time que ele vai, aí o próximo free agent bom que chegar no mercado, ele vai assinar com Portland. Não vai acontecer isso, né? Então, Portland tem que fazer o que é melhor pra eles. Essa postura do Lillard prejudica a equipe receber um valor melhor, porque se os times têm medo de que vão trocar por um jogador que vai ficar emburrado no teu time, diminui o valor, né? Diminui quanto que o Celtics poderia oferecer, quanto o Nets poderia oferecer, quanto o Utah Jazz poderia oferecer. E aí fica uma situação que eu acho que tá um olhando pro outro, e tá todo mundo meio que sem ter muita alternativa. E eu acho que é outra situação que pode acabar se estendendo. E último ponto, Drica, beleza, 4 escolhas do Miami Heat no draft, vamos supor que seja isso. Pick swap. Você acredita que o Miami Heat nunca tem escolha alta? O Miami Heat é um time que sempre se mantém num bom nível, né? Então tu vai trocar por um monte de escolha na casa dos 20, o que te ajuda como uma equipe em reconstrução? Eu sinceramente
depois que passou o dia do draft, eu tava lendo, escutando outras pessoas, conversando, analisando, é muito difícil ver esse caminho do Lillard pro Miami Heat. Eu acho que isso só vai acontecer se Portland realmente abrir mão, sabe? Ah, beleza, vem aí o que tem e vamos trabalhar com o que tem, sabe? Porque racionalmente não existe um bom pacote pelo Damian Lillard hoje, sabe? Com todo o respeito ao Tyler Hero, né? Ele é um jogador que acrescenta, mas assim, não dá um pacote desse pelo Damian Lillard, sabe? A gente tá falando de um cara que, beleza, não ganhou nada, mas também chegou e a gente sabe da qualidade dele, né? E não é, desculpa torcedores do Miami Heat, mas vocês podem mandar Tyler Hero, Duncan Robinson, Kyle Lowry e essas escolhas que vocês têm, que ainda assim o pacote é ruim. Então, só vai acontecer se Portland realmente falar, beleza, cara, obrigada aí por todos esses anos, a gente vai te mandar pra lá e seja feliz, a gente vai ficar aqui, vai reconstruir em volta do Henderson e tentar fazer o que dá aqui com as nossas picks, fazer umas trocas e tudo mais, porque racionalmente não existe um mundo em que o Damian Lillard saia de Portland pra Miami com o que Miami está disposto a envolver em troca, sabe? Seria um ótimo time, obviamente, né? A gente vê aí Jimmy Butler e Damian Lillard juntos, seria Ibn Adebayo, um trio foda pra caralho. Seria. Mas só vai acontecer se Portland realmente desistir. Senão, não vai acontecer. Não vejo isso acontecendo de maneira racional em que haja ganho para Portland. Para Miami, obviamente, mas para Portland não. Eu acho que é uma situação que eu não ficaria surpreso se a gente tá olhando em outubro e o Lillard ainda tá no elenco do Portland Trail Blazers. E de repente começa a temporada, ele vai estar em Portland ainda. Meu palpite, se eu fosse obrigado, eu ainda acredito que ele acaba no Miami Heat. Eu ainda acredito que Portland meio que vai se dobrar à vontade do Lillard e Miami vai tirar algum coelho da cartola, vai conseguir alguém que pague algo considerável pelo Tyler Hero, de repente. Estamos falando de envolver o Nets, né? O Nets isso. Com o Ben Simmons, mas também quem é que tá querendo o Ben Simmons, né? Aí atrapalha a troca, né? Mas parece que o Nets tem algum nível de interesse no Tyler Hero. Eu ainda diria que meu palpite é esse. Eu acho que eventualmente ele chega em Miami, mas vai ser um caminho tortuoso até lá. E qual que é o seu palpite, Diego? Eu também acho que vai acabar indo, sabe? Eu acho que vai acabar indo porque vai rolar um apelo emocional e vai chegar um momento que Portland vai falar, beleza, seja hoje, seja daqui 2, 3, 4 anos, eu vou ter que me desfazer dele. Fato. Então, vamos começar isso agora, vamos pensar aqui num time centrado no Scoot Henderson, em jogadores mais jovens, e vamos começar esse processo aí de reconstrução, já que esse é um caminho que a gente não tem muita saída, ele vai acontecer inevitavelmente em algum momento, então vamos começar logo. Eu acho que vai acontecer também, mas eu acho que vai demorar um pouquinho pra ver se consegue alguma coisinha a mais, pra ver se envolve um Tyler Hero e acaba recebendo umas picks melhores do que a de Miami, enfim. Eu acho que vai caminhar nesse sentido de tentar, pelo menos, conseguir escolhas que não sejam tão ruins quanto as de Miami, já que Miami tá sempre brigando lá em cima e acaba tendo picks ruins. Acho que vai caminhar nesse sentido, mas eu acho que ele vai acabar assim em Miami, pra alegria aí dos torcedores que acham que com Damian Lillard vão conseguir bater o Boston Celtics de novo. Sem clubismo. Notícia de última hora, Mo Bamba assinou com o Philadelphia 76ers, agora mudou o eixo de poder da conferência. Vamos passar para um ganhador que tá na minha lista e, pelo que você falou no começo, está na sua lista também. E quem tá assistindo no YouTube tá vendo várias coisas do Boston Celtics aqui no fundo, aqui onde a Drica tá gravando. E ela vai ter agora... Não vai ser obrigada, claro, mas pelo que ela falou, ela tem o Lakers na lista. Prazer, né, de elogiar o Los Angeles Lakers. O time amarelo... Hã? Eu fiz isso na trade deadline, por incrível que pareça, eu fiz isso. Porque eles mereceram, eu falei, eu critico, Sim. Não gosto, né, torço contra, mas eu sou uma pessoa sensata, né, eu tenho que elogiar quando eles merecem. Eu faço isso muito na NFL com o Philadelphia Eagles. Odeio o Philadelphia Eagles, mas é uma grande franquia. Lakers não tem como não colocar como um dos grandes ganhadores e
O meu principal ponto que eu falei no podcast pós-janela e continuo acreditando nisso, eu acho que eles reduziram o gap em relação ao Denver Nuggets. E é um time que fizeram ótimas movimentações e é a melhor janela, contando as movimentações que eles fizeram, renovações, jogadores que eles contrataram. É o time que melhor se movimentou no mercado. Concordo. Já falei isso na trade deadline. Voltando um pouquinho, né? No começo da última temporada 22-23, a gente sempre, né? Todo mundo que fala de basquete fala, né? De como estão começando os times. E eu falei, cara, não é um time. Parece um Frankenstein. Não fazia sentido nenhum aquele time no começo da temporada. Mas se ajustou na trade deadline. Conseguiu fazer movimentações em que parecia um time, em que, né, os coadjuvantes colaboraram. Tanto é que chegou onde chegou. Quando virou o ano fora da zona de play-in. Fez a mesma coisa que o Celtics fez na temporada anterior, né? Aliás, na mesma temporada, conseguiu, né, se ajustar. E agora, de novo, eu vejo que traz peças que fazem sentido para esse elenco, que vão evoluir, tendo, né, LeBron James, obviamente, e Anthony Davis. Eu acho que faz sentido, né? Manteve peças importantes como Austin Reeves e o Rui Hachimura, que foram muito bem nos playoffs, que colaboraram muito, e trouxeram peças como o Taurean Prince, o Cam Reddish, né, que aí quem se lascou foi o Portland, e o Gabe Vincent, e também o Jackson Hayes. Eu acho que são 4 caras que vieram, que fazem muito sentido, que são jogadores que têm talento, que podem evoluir e que têm um encaixe legal, vão ajudar na rotação, fazem esse time parecer um time mesmo, desde o começo da temporada, tendo ainda, né, obviamente, LeBron James e Anthony Davis aí. Então eu acho que as manutenções foram importantes do Austin Reeves e do Rui Hachimura. Não cometeram o mesmo erro que cometeram na temporada anterior, não dando o que o Caruso merecia, porque para mim foi uma perda horrorosa pro Lakers, sim, né, e um acréscimo incrível pro Chicago Bulls. Dessa vez eles não cometeram esse erro, né. O Austin Reeves tinha mercado e eles foram lá, não, vem cá, fica aqui, pelo amor de Deus. E mantiveram também o Rui Hachimura, que é um cara importante, um cara grande, né, que protege ali, que faz o seu trabalho no aro, que matou muita bola de 3, inclusive, importantes pro Lakers nesses playoffs, e ainda acrescentaram essas 4 peças. Então eu vejo como a melhor janela. Não trouxe nenhuma peça, nossa, não renovou com Kyrie Irving, não levou um Damian Lillard, né, não fez o alvoroço que a gente faz, né, quando é um nome de peso, um contrato máximo, um Supermax, mas trabalhou direito. Eu acho que pro Lakers é o que precisa ser feito nesse momento, quando você já tem um Anthony Davis, quando você já tem um LeBron James, levando em consideração o cap, levando em consideração as novas regras da CBA, você precisa acrescentar peças que não prejudiquem, né, o seu orçamento, a sua folha, que sejam um contrato bacana ali, mediano para baixo, mas que sejam peças importantes. E foi o que aconteceu. Eu acho que, para mim também, para além das grandes estrelas e das grandes movimentações, o Lakers acertou em todas as movimentações que fez, nas manutenções e nos contratos que fechou aí, principalmente com esses 4. Concordo plenamente. E o Hachimura talvez tenha sido um pouco mais caro do que eu gostaria, né? 3 anos, $51 milhões. E eu tava vendo um negócio interessante, eu não lembro aonde que eu vi. Todos os contratos são defensáveis que a equipe conseguiu, né? Mas você olha pro contrato do Hachimura e pro do D'Angelo Russell, você soma o contrato dos dois, você ainda tem uma possibilidade... Chega perto do valor do Kyrie Irving, né? E você ainda pensa assim, pô... São 2 contratos bem trocáveis, né? Não necessariamente pelo Kyrie Irving, né? Mas são 2 contratos que você... Junto os dois, você consegue trazer de repente, uma estrela que está puta em outro time e tal, tá irritada, não quer ser trocado e tal. Então, até nesse ponto eu acho legal. Eles perderam o Dennis Schroeder, que eu acho que é uma perda que vai ser sentida não fosse a chegada do Gabe Vincent, né? Seria sentido não fosse a chegada do Gabe Vincent, que eu acho que é o armador perfeito para jogar com o LeBron, né? Que é um armador que não precisa da bola, que arremessa bem de 3 e defende. Até acredito que com essa configuração atual do elenco faz muito mais sentido ele ser o titular e o D'Angelo Russell vir do banco do que o D'Angelo Russell ser o titular. Jackson Hayes ali pra rotação do garrafão, né? Ok. Taurean Prince, eu achei que foi um ótimo valor, $4,5 milhões, um cara que é grande, defende bem, arremessa bem.
E o Austin Reeves, assim, eu acho que ele tem que olhar e pensar seriamente em demitir o agente dele. Porque 4 anos e 56 milhões talvez seja o maior steal, né? O maior roubo que um time conseguiu nessa janela, né? Dá o quê? 14 milhões por ano, né? Matemática aqui de alto nível nessa hora, podcast. E ele vale muito mais do que isso, né? E eu não entendo por que nenhum time, pelo menos, não ofereceu pra obrigar o Lakers a pagar mais, né? Porque esse aqui é o máximo que o Lakers poderia oferecer, mas se outro time fizesse uma oferta maior, o Lakers poderia igualar, pelo menos forçasse o Lakers a pagar mais. Eu acho que rolou uma coisa de, eles vão igualar qualquer coisa mesmo, por que a gente vai perder esse tempo, né? Mas não sei, por que o San Antonio Spurs, vou ferrar o Lakers, vou oferecer 4 anos, 90 milhões de dólares para o Austin Reeves? Porque eu acho que o Austin Reeves vale esse dinheiro. Eu acho ele um cara que tá chegando ainda, ele se tornou titular ao longo da temporada e ele tá alcançando ainda o potencial dele. Eu acho que é um cara que vai evoluir ainda mais. E pro Lakers conseguir... Sei que o último ano é uma opção do Austin Reeves, né? Então ele vai poder se tornar free agent um pouco antes. Mas eu achei que foi um baita roubo do Lakers e um baita valor pra equipe. E é um time que realmente a profundidade é absurda, né? Você vai ter um quinteto, provavelmente, com Gabe Vincent, Austin Reeves, LeBron, Vanderbilt e Anthony Davis. Você vai ter essa galera toda vindo do banco, provavelmente D'Angelo Russell, Rui Hachimura, o Jackson Hayes, e é um time que eu gosto muito. Eu acho que hoje tem que ser encarado como a segunda força no Oeste e talvez a segunda força na NBA. Aí eu não vou concordar. Não, eu concordo com relação ao contrato do Austin Reeves, né? Ele se provou no momento que ele precisaria se provar, né? Lembrando que ele só tem 25 anos, então ele é muito jovem ainda, ele tem muito pra crescer e ele, atendeu e superou as expectativas nos playoffs da NBA. Então, assim, já provou que ele dá conta do recado na hora da pressão. Então eu concordo com você. Por isso que eu digo que o Lakers saiu muito vencedor nisso. Ele conseguiu manter, não por um valor que ele merecia e que poderia ser pago, e manteve o Hachimura, trouxe essas peças. Então o Lakers ele começa a dar o start nessa próxima temporada em uma posição muito diferente daquela que ele deu start na temporada passada, assim, né? Não acho que seja a segunda força aí, né, do Oeste ou da NBA, mas é um time que vai, assim, a gente fala, né, no começo da temporada e a gente quebra a cara já no começo, mas assim, na teoria, pelo que a gente vê de movimentação, é um time que vai brigar pra cima e não pra baixo, como aconteceu durante praticamente toda a temporada, e aí no final, né, conseguiu entrar aí nos playoffs aos 48 do segundo tempo. Então, com o time que montou, pode extrair muito mais, pode, né, dar muito mais trabalho do que deu na temporada passada. Então, pra mim, fez uma... Está fazendo, né? Lembrando que não terminou. Uma free agency aí exemplar no que diz respeito a cuidar do seu dinheiro e a montar um time consistente com uma rotação muito boa, tanto no quinteto inicial como, de fato, na rotação do elenco. O motivo para talvez pessimismo do Los Angeles Lakers, acho que é a questão do copo meio vazio, né? Porque você ainda tá apostando muito na saúde de um cara que tá entrando na 21ª temporada dele na NBA e do Anthony Davis, né? Então, LeBron James que, assim, tá ali só esperando o filho dele entrar, né? Tá ali fazendo hora pra jogar com o filho e vazar, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo. Eu me perdi um pouco porque teve vários que a gente concordou. Quantos que você tem ainda na sua lista, Drica, pra gente fazer uma última rodada relâmpago? Eu tenho um perdedor, que é mais um desabafo clubista, e um vencedor, que também é um desabafo clubista, tá? Eu tenho um de cada aqui também. Acho que a gente pode passar um pouco mais rápido por eles. Pode falar sobre o seu Boston Celtics agora, né? Pra ter o torcedor do Lakers ter o prazer de ter ouvido você. Eu já falei, já elogiei, né? Já elogiei e ainda vou falar mal do meu time. Olha aí, ó. Meu Deus, tá tudo errado. Você vai elogiar o Lakers e logo em seguida criticar o Boston Celtics. Por favor, o espaço é seu. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Bom, eu acho que, né, focando na troca Marcus Smart, que pra mim é uma coisa... Eu vou ficar viúva até o momento em que ele voltar pra Boston, e se Deus quiser isso vai acontecer.
porque a gente gravou, né, inclusive, um podcast pra falar sobre isso. Eu até agora não consegui entender essa troca, de verdade. Porque não vejo o Porzingis merecendo essa troca, né, merecendo isso tudo. Não que o contrato dele tenha sido grande, né, o contrato do Porzingis não é grande, é 2 anos e 60 milhões, né, teve aí a extensão. Mas perder o Marcus Smart para o Porzingis não me desce, sabe? Perder o Marcus Smart, né, Mike Muscala e também o Danilo Gallinari para bater o salário ali. O Danilo Gallinari, coitado, que é torcedor de Celtics, não conseguiu nem jogar, porque ele acabou se machucando, não jogou. E o Mike Muscala, que esteve ali, entrou um pouco, enfim, mas foi embora. Primeiro porque Marcus Smart, ótimo defensor, era o pilar dessa equipe, o cara que estava ali há 9 anos, vou repetir, né, aquela coisa de ser a alma, ser o coração, parece exagero para quem é de fora, mas era realmente isso. Era o cara que mantinha todo mundo ali junto, tinha a confiança dos Jays, tinha a confiança de Al Horford, tinha a confiança de todo mundo no elenco, era o cara que, né, dava aquela energia quando o time dava aquela morrida, o que acontece bastante com o Celtics. Então, assim, além de ser um ótimo defensor, de ter evoluído Jaylen Brown e Jason Tatum na questão defensiva, o próprio Grant Williams. Então, é muita coisa para um cara dentro e fora de quadra, né, no basquete e também no que diz respeito a essa solidez que envolve outras coisas para além do basquete, para um Porzingis que, primeiro, já é reconhecidamente um cara que não é bom de grupo, né? Por onde passou, todo mundo sabe disso. Segundo, não é um cara que fica saudável por muito tempo, né? A gente já tem no Celtics esse problema, né? O Time Lord, que é um monstro, que se ele ficasse saudável o ano inteiro, brigaria por prêmio de defensor do ano, todo ano, é um monstro que não fica saudável. E a gente traz um outro Big que também não tem isso como, né, premissa na sua carreira. Fez uma boa temporada no Wizards? Fez. A melhor temporada, né? Uma ótima temporada dele. Mas foi uma temporada. Então, assim, ele vai repetir essa boa temporada no Celtics? Não sei. Então, são incertezas demais para você trocar um cara como o Marcus Smart por ele. E, além de tudo, é um cara acusado de estupro, que daí a gente já entra numa outra seara. Ou não, né? Que aí a gente cai na incoerência da franquia. Você demitiu um treinador que tinha levado o seu time até a final da NBA no seu primeiro ano como head coach por algo que aconteceu, que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas pelo que, né, a gente sabe até aqui, por uma questão de assédio dentro da franquia, e pra mim, beleza, tinha que ter demitido mesmo. Mas aí você traz um cara que é acusado de estupro. Então, assim, não existe coerência, né? Enfim. E aí você troca o Marcus Smart por esse cara. Então, assim, não entendi. De verdade. Eu acho que poderia ter ido atrás de um outro Big. O Brad Stevens foi lá falando que ele vai ser muito importante. Ele também falou várias coisas. Mas, assim, falar todo mundo fala, né? Eu já diria Jonga, falar até papagaio fala. Mas eu acho que não valeu a pena. Claro que, né? Era uma troca que era para ter acontecido com o Malcolm Brogdon, não aconteceu, e aí você joga o Marcus Smart, sim, sabe? Não consegui entender, de verdade, por todos esses motivos. Não acho que vale, e não acho que foi coerente da parte do Boston Celtics fazer isso. E aí, né, acumulou pique aí também no draft também com relação a essa troca. Pra mim, o Memphis Grizzlies ganha e ganha muito, porque é um cara com uma energia incrível, é um cara experiente, com 9 anos na liga, que vai, né, ser um ponto de experiência nessa equipe que é muito jovem, que não vai ter Ja Morant no começo da temporada, né, nos 25 primeiros jogos. Ganha mais um defensor do ano. Os últimos 2 defensores do ano estão em Memphis agora, Marcus Smart e Jaren Jackson Jr. Então, assim, Memphis ganhou muito, né, nessa história, e Celtics perdeu. Eu acho que... vai doer, tá? Eu vou te dizer que eu não consegui nem tirar ele ainda da minha capa do Twitter, e eu já tô, assim, ó, me remoendo, que eu não sei se eu vou conseguir ver ele com a camisa do Grizzlies, não. Então eu acho que o Celtics pecou nisso. E aí, ainda assim, beleza, ficamos com o Derrick White, que baita jogador, gosto muito dele, mas o Malcolm Brogdon, que gosto muito dele, que era pra ter sido trocado. Então como é que ele tá se sentindo, sabendo que ele era a primeira opção de troca? Não sabemos exatamente como é que tá o braço dele, falam em talvez precise de cirurgia, mas ele volte, né, 100% no começo da temporada. Também falam que podemos ter uma troca, e com esse monte de pique podemos mesmo, né, envolver ele em uma outra troca. Clippers estaria ainda interessado, não rendeu aquela troca porque não teria tempo suficiente para avaliar, né, a questão de saúde dele. Então, assim,
Sabe? Tá tudo meio nebuloso, assim. Eu não sei como é que vai ficar essa história, se a gente vai ter alguma troca. E aí, se troca o Malcolm Brogdon, vai trazer... Que armador que a gente vai trazer? Vai ficar com Derrick White e Peyton Pritchard? O Peyton Pritchard já tinha reclamado que queria mais tempo de quadra, sabe? Então, assim... Não sei o que vai acontecer nesse Boston Celtics, pra ser bem honesto. Não tem nada a acrescentar. Vamos seguir aqui. Eu listei o Cleveland Cavaliers como um dos perdedores, né? Que eu achei que eles deram um contrato bem caro pro Max Strus. 15,7 milhões por ano, 4 anos, 63 milhões. O Boston Celtics fez muitos desses caras, né? Gabe Vincent, Max Strus. Pô, deu... Boston Celtics, olha, pelo amor de Deus. Passou por lá, né? Caris LeVert, que eu não sou fã. E eu acho que 16 milhões por ano pra ele é muito. George Niang e o Ty Jerome, ok. Mas é um time que eu acho que tá numa situação que eles precisavam dar uma sacudida maior no elenco, né? Depois da forma como eles foram eliminados pelos Knicks. E agora tá numa situação que o Jared Allen, muito especulado em trocas. Saiu hoje um rumor que o Donovan Mitchell, se tiver mais um ano ruim, o Cleveland Cavaliers pode querer ir pra outro lugar e tal. Então é um time que tá numa situação estranha, não... Eu acho que era um time que poderia ter mudado o comando da comissão técnica. Eu achei que o JB Bickerstaff fez uma temporada ruim. Uma equipe, um time que tem ambições grandes. O Evan Mobley, ofensivamente, não deu o salto que a gente esperava. Vai precisar continuar evoluindo muito nesse lado da quadra. Defensivamente, ele já é fantástico. Mas é um time que eu não sinto que é um time melhor hoje. Eu acho que é um time que tinha pouca mobilidade ali tanto que pagou pelo Donovan Mitchell e em termos de troca, em termos de folha salarial, e agora meio que sacrificou o resto da versatilidade na folha salarial, e eu não acho que melhora tanto assim. O Max Strus, ele arremessou bem contra o Boston Celtics, e de resto, nada, né? Ele teve um playoff com aproveitamento muito baixo, então não sou muito fã. Eu acho que o Gabe Vincent é mais jogador que ele, e o Gabe Vincent saiu muito mais barato pro Cleveland Cavaliers. Driga, pra gente encerrar, seu último ganhador. Eu acho que foi, né? Foi o Mavs e o Grant Williams, ali com o Grant Williams, o Grizzlies, Lakers e Fred VanVleet. Então eu tenho um ganhador ainda, que eu não sei se... Eu fiquei muito em dúvida se valia ou não como ganhador. Eu vou querer a sua opinião. Que é o Sacramento Kings. Porque, levando em consideração o histórico da franquia, o time tinha espaço na folha salarial e não fez nenhuma grande besteira. E acho que, levando em conta o histórico do Sacramento Kings, é um bom ponto, porque eles antecipam a renovação do Sabonis, ele vai ganhar menos que o Max ali, separando pelos 5 anos, evita que ele chegue ao mercado na próxima off-season, né, que ele teria free agent não restrito, e mostra uma equipe que não tá se desesperando, porque ele foi mal contra o Warriors, isso é verdade, mas ele fez uma temporada muito boa, foi terceiro time ao NBA, não tá se desesperando. Eu acho que fosse o Kings de antigamente, eles teriam dado muito dinheiro para um jogador mediano, teriam eles dado esse contrato do Max Strus ou algum outro jogador um pouco, tipo, sei lá, oferecendo muito dinheiro pelo Hachimura da vida, algo do tipo, mas não. Eles garantem um contrato que eu acho bom com o Sabonis, renovam o Harrison Barnes por um valor mais baixo anualmente, não traz o cara dos sonhos, não dá um grande salto, mas é um time que vai ter continuidade, é um time que teve paciência, e nisso eu acho que é positivo pro Sacramento Kings. Eu acho que mostra uma direção um pouco mais positiva do que a gente via nos últimos anos da franquia. Eu concordo nesse ponto, assim, de ser vencedor por não fazer besteira, né? Lembrando que uma temporada e meia atrás, todo mundo estava criticando o Sacramento Kings por conta da troca do Tyrese Haliburton, né? Todo mundo ficou, meu Deus, Kings, o que você fez? E o Kings tava aí, né? Chegou nos playoffs, chegou muito bem, obrigado. Um time coerente, um time competitivo, jovem, e que a gente sabe que pode dar mais, inclusive, né? Com mais entrosamento, com mais, enfim, pode acontecer mais coisas legais no Sacramento Kings, o que a gente não via há tanto tempo, que deixou todo mundo muito chocado. Então, isso já foi uma vitória durante a temporada, e você sair de uma free agency
em que você tem um time que você já provou que é consistente, que é competitivo, e você não se desfez de ninguém pelo desespero ou por querer aproveitar alguma situação de mercado, né? Não tomou decisões precipitadas, aí eu concordo com você. É um vencedor nesse ponto, de não fazer coisas de Sacramento Kings, que a gente estava acostumado a ver nas últimas temporadas. Então, tô ansiosa para ver o que o Sacramento Kings vai fazer nessa temporada, assim. Porque na última, ele nos surpreendeu. Acho que surpreendeu a praticamente todo mundo. Então, será que vai manter esse nível? Será que vai melhorar? Né? Será que vai voltar a ser o Sacramento que a gente está acostumado nas últimas temporadas? Eu acho que eu tô ansiosa para ver o que vai rolar. Eles estão apostando que a evolução deles vai ser o Keegan Murray evoluindo, o De'Aaron Fox, que é jovem ainda, pode evoluir. Baita jogador. Exatamente. Mais um ano de Malik Monk, mais um ano do Davion Mitchell. Então, eu acho que é uma boa aposta. E o Sabonis, assim, Sabonis, ele abdicou de parte do salário dele, né? De parte de um contrato que poderia ter sido maior para que o time tivesse aí, né, alguma flexibilidade. Então, mostra que também acredita num projeto e nesse time para um pouco médio e longo prazo, né? Eu acho que é um clima legal por lá, sabe? Eu acho que essa última temporada deu um gás, assim, uma conexão com a torcida muito bacana, o que a gente viu, né, nos playoffs ali contra o Warriors. Então, eu acho que vai ser interessante aí essa temporada do Kings. Sim, e o próprio Sabonis jogou a reta final da temporada com uma machucada, né? Então, você pode se convencer que ele vai jogar um pouco melhor no próximo ano, né? E fora que a tradição que eles criaram de acender lá o raio é uma das coisas mais legais da NBA, né? O Lighted Beam. Mas é isso então, Drica, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho e do NBA das Minas? Eu que agradeço, é um trabalho incrível que você faz aqui e muito ágil, né? Porque a gente vai dormir, a gente acorda, já tá lá o negócio, então assim, né? Poucas horas de sono, é a receita. Parabéns pelo trabalho, não só da NBA, né? Mas da NFL também. Para nos acompanhar a NBA das Minas em todas as redes, né? No Twitter, no Instagram, no TikTok. Para me acompanhar, e aí fica a dica para quem quiser me encher o saco, né? Para quem foi torcedor do Lakers e quiser me provocar, eu caio nas provocações em geral, e a torcida do Celtics, quem quiser me acompanhar, é Drica com Kai Varini em todos os lugares também, inclusive no Threads agora, né, que exatamente. A gente tá migrando pra lá, agora estamos em todos, né, Twitter, Instagram, Threads, TikTok, é Drica Varini, e é isso, eu acho que temos muito, né, para fazer nessa off-season ainda, saber o que vai acontecer com Damian Lillard. Estou ansiosa pela assinatura, pelo autógrafo de Jaylen Brown, pelo amor de Deus, né, porque já perdi meu terceiro alicerce, não quero perder nenhum. E é isso, a gente vai acompanhando aí essa próxima temporada, que promete, né, muitas mudanças. A gente já teve muitas mudanças, acho que vamos nos surpreender muito com algumas coisas aí na próxima temporada. Sim, e eu falei NBA das Minas, então peço desculpas, né? Mas eu acredito que é um erro comum, assim como eu escuto muito... É comum. Eu escuto muita gente falando cara dos esportes em português, né? É só a cara dos esportes em inglês, mas a gente que escolhe esses nomes que é um pouco fora do convencional, a gente tá sujeito a isso, infelizmente. Mas NBA das Minas mesmo. Sigam lá, faz um trabalho fantástico em todas as redes. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta aí na madrugada de domingo pra segunda com mais um episódio de NBA. Episódio de NFL também, ranking dos 32 quarterbacks titulares na NFL. Já foi gravado, inclusive. Vou editar nos próximos dias. É uma conversa que tá bem legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!